Querido Deus, Pai Celestial, que o Senhor contemple o nosso coração, Senhor, verdadeiramente voltado para o Senhor. Posso lembrar quando o Senhor disse a Israel: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Pai Celestial, só o Senhor sabe quem troca, Pai, um culto por uma festinha. O que é espiritual pelo que é passageiro. Sabemos que o Senhor, Pai, tem prazer na alegria dos filhos do povo, no bem-estar de qualquer ser humano. Mas o Senhor nos alerta: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso estamos aqui hoje, Senhor, para ouvir, para compreendermos, que o Teu Espírito Santo venha para abrir o nosso entendimento, para que assim então, Senhor, cada um receba mais e mais do Teu Espírito Santo. Pelo entendimento, receba o que precisa, e o Senhor vai além do que pedimos ou pensamos. O Senhor, Pai, um Deus zeloso, um Pai amoroso, mas que ensina, que exorta, que corrige com amor. Fala conosco, Senhor. Pai, neste entendimento sobre a inveja, esse sentimento mesquinho, tão tenebroso, esse sentimento, Senhor, sentimento horrível. Senhor, ajuda. Move o Teu Santo Espírito. Pai, e se tem alguém que está participando, que tem sido vítima da inveja, hoje, pelo Teu poder, Pai, verdadeiramente seja livre. Que o Senhor abençoe, e nós agradecemos desde já. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos assim avançar. Era tempo de crise, era tempo de fome. E aí, pastora? Gênesis capítulo 26. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 26. E o título diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O 6, a gente vai dar uma paradinha no 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Observe bem, estamos iniciando o nosso estudo hoje sobre a inveja. Isaac foi alvo de inveja, mas ainda vamos chegar lá. Então, nos dias de Isaac, nestes dias, observe bem, ele já está casado, ele já é pai de gêmeos, não é nenhuma criança, não é nenhum irresponsável. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Abraão também passou uma temporada em que a terra estava em crise,
Fome. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora veja, e apareceu-lhe o Senhor e disse, agora começa. Por quê? Porque muita gente, irmãos, quando enfrenta um problema, alguns, sendo de Jesus, de imediato já apresentam uma solução conforme sua vontade, seus pensamentos ou o curso da própria sociedade. Ah, o negócio é morar nos States, o negócio é morar tal, o negócio... Não consultam a Deus. Não buscam a Deus para que o Espírito de Deus dirija, para que a vontade de Deus se cumpra. Quantos cristãos estão preocupados em cumprir a vontade de Deus e o plano de Deus? Que tem de gente que diz que é de Jesus, mas está fora do plano, por quê? Porque não ouve, não consulta a Deus, não ora a Deus. Você vê, Deus veio a Isaque. Ele é herdeiro da bênção de Abraão, mas ele não pode agir por conta própria só por ser herdeiro da bênção. Tem gente que é interessante, mas pastor, diz que é na cidade ou no campo. Sim, mas com a direção de Deus. Com a direção de Deus. Para tudo que se vai fazer nessa vida, precisamos do mover do Espírito, da direção de Deus. Orar a Deus, colocar diante dele. Então veja, apareceu-lhe, versículo 2, o Senhor lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Pronto, Deus já deu uma ordem para ele. Não desças ao Egito. Você vê, muita gente, quando entra uma dificuldade, quando dá de cara com uma batalha, uma impossibilidade, logo vem aquela solução de imediato. Vamos dizer que multidões abraçam logo a primeira solução que aparece, ou aquilo que muita gente faz. Deus falou com ele, não desças ao Egito. Egito representa o mundão, que às vezes parece uma terra segura, firme. Parecia que ele não ia escapar da fome. Deus diz, não desce. Deus está de olho. Salmo 134 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estou só citando para você mexer na sua Bíblia. Está no Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem Deus considera justo? Quem vive da fé. Quem ouve a sua palavra e obedece. Então veja, Deus já foi a ele para dizer, não desças ao Egito. E disse mais, habita na terra que eu te disser. Ainda não falou. Se o cristão não cria essa dependência do mover do Espírito, não leva uma vida de oração diária, como o Espírito Santo vai falar ao coração e inspirar? Além de dizer, não desça ao Egito, você habita na terra que eu te disser. Olha o verbo, ainda vou dizer. Ou seja, o teu passo a passo vai ser comigo. E isso mesmo, irmãos. Deus quer guiar o seu povo cada dia, em todo o tempo. Deus não quer filho quebrando a cara. Deus não quer filho passando necessidade. Deus não quer filho envergonhado. Deus não quer filho sujo. Deus não quer filho se virando. Como muita gente diz, tem que me virar. Arranja lá um terceiro emprego. E não busca o plano de Deus. Observa comigo. Aí, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Pronto. Ele já sabe a princípio que ele vai peregrinar ali. Pastora, o que isso serve para nós hoje? Então, algumas soluções que vocês já encontraram e receberam a resposta e a bênção, vocês encontraram em algumas partes das Escrituras, sim ou não? Você ouviu a palavra, você avançou, você caminhou como peregrinação, veio aos cultos. Abriu a palavra e peregrinou na Escritura. Você estava lendo um salmo e teu olho bateu em outro salmo, em outro versículo. E você sentiu que ali Deus falou contigo. Você está peregrinando na terra de Deus.
Exatamente isso que Deus falou com ele. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Claro que o ministério dele era físico. O Antigo Testamento, o ministério era físico. O nosso é dentro da palavra. É o mundo espiritual. Agora observa comigo. Aí Deus confirmou a Isaac as bênçãos que tinha garantido a Abraão para a sua descendência. E o primeiro descendente herdeiro da bênção está aqui diante de nós, Isaac. Observe comigo o primeiro ponto tremendo sobre Isaac. Olha o versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Ele poderia ter tido vontade de ir para outro lugar. Certamente ele conversou com Rebeca, sua esposa. Vocês sabem que o Isaac, ele não teve outra mulher a não ser a Rebeca? Quem sabe? Pois é, um exemplo extraordinário a ser seguido. No final nós vamos ver os 5 fatores, tá? Que colocam o Isaac como literalmente um dos maiores exemplos de seres humanos, né? Que viveu nessa terra em fidelidade total a Deus e foi poderosamente abençoado e guardado, protegido. Ele obedeceu e habitou Isaac em Gerar. Ele podia ter dito: Rebeca, vamos para os States. Rebeca, vamos para a Holanda, Rebeca. Não, Rebeca, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, ver o que é melhor, o que você acha, o que eu acho. Não. Rebeca, Deus disse que nós vamos ficar aqui em Gerar. Continua comigo, vai. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Dá uma paradinha. Quantos de vocês lembram que Abraão fez a mesma coisa com Sara? Mas de fato, por parte, olha só, vamos continuar. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua... Olha para cá, pessoal, não era tempo de crise? Não era tempo de fome? O que Isaac estava fazendo? Com quem? Ele perdeu o foco do valor do casamento? Ele ficou chateado e revoltado? Ou ele ficou tão preocupado: Rebeca, não fala comigo agora, que eu estou de cabeça quente, nós estamos no meio de uma crise, a fome está atingindo o mundo inteiro, eu estou aqui esperando Deus falar comigo. Estava nem aí para a crise. Sabe por que ele não estava? Ele já ouviu Deus falar. Deus já falou com ele. Toda pessoa, irmãos, que tem um encontro com Jesus, que abrir o coração para obedecer, esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus, naquilo que Deus disser, porque às vezes a pessoa vem, irmãos, para Jesus, vamos dizer, ela é idólatra ferrenha de adorar imagem, de fazer oferenda daqui, enfim, outro vem, mente pelos cotovelos, como a gente fala, e escuta a palavra, Deus fala, isso não é para você, deixa isso assim. A pessoa está nem aí, meu irmão. Está nem aí. Não foi o caso de Isaac. Isaac podia ter: Rebeca, a gente tem que procurar o melhor lugar, a gente tem que se virar. Não. E habitou Isaac em Gerar. Aí Deus veio e falou com ele. Como Deus tinha falado com ele, se tranquilizou. Aquela palavra, irmãos, aquela palavra que Deus já falou, ela tem que ser gravada dentro. Deus vai falar, vai continuar falando. Mas tem aquela palavra que nós não podemos deixar evaporar e esquecer de jeito nenhum, porque Deus já falou conosco. Ou seja, o Espírito de Deus já entrou na nossa vida. A partir do momento que ele entra na nossa vida, não há mais por que preocupar. Tão somente dar atenção, ouvir e fazer como ele manda, como ele ensina. Andar com Deus. E no nosso caso, e vivemos aqui, depois que Jesus veio, literalmente pela fé. Ou seja, a palavra falou, a palavra de Deus se cumpre. Amém?
O Abimeleque queria a Rebeca para ele. Como Isaac falou, é minha irmã, o rei dos filisteus, o rei de Gerar, ele não se sentiu culpado. Mas quando ele viu, olha só o que Deus fez. Ele viu Isaac brincando com a Rebeca e disse: peraí, estão no mesmo quarto. Então, peraí. Aí o Abimeleque mandou chamar. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o rei de Gerar falando isso, o rei do mundano, olha, dos mundanos. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou na sua mulher, certamente morrerá. Viu, pessoal? Em qualquer terra, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Guarda isso no seu coração. No nosso caso do Novo Testamento, irmãos, não é automático. Nós temos que usar o poder de Deus, usar a autoridade que Jesus deu, invocar o nome de Jesus. Continua, vai comigo. Agora entrando no versículo 12, de 12 a 14. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor, olha que coisa tremenda, e engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus... Eita, olha a inveja chegou. Olha aí a inveja. O que Gerar representa agora? Secularidade, a vida secular. O mundano diz assim: esses crentinhos. Esses crentinhos. Se for fiel a Deus em Gerar, se for fiel a Deus, onde Deus colocou, meu irmão, ninguém impede. Atenta bem. Eu tenho de não dá para a gente vencer, porque todo mundo persegue que a gente é de Jesus, porque não dá para isso, que não dá para aquilo. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Onde ele está? Na mesma terra onde Deus mandou que ele ficasse, em Gerar. Então, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, muitos empregados que eram servos naquele tempo. De maneira que os filisteus invejavam. O que nós vimos até aqui, irmãos? Bom, vamos lá. Primeiro Isaac sai. Ele é herdeiro da bênção. Mas o Senhor Deus fala com ele. Deus falou, pronto. Agora, Rebeca, Deus falou. Pronto, acabou. É uma coisa impressionante, irmãos. Às vezes, marido e mulher são de Jesus. Um zela para que a palavra se cumpra na sua casa, na sua família, e o outro ainda vai contra. Que isso, pastora? Imagina um casal se converteu, imagina um casal que se converte, imagina um casal que se converte, os dois têm a oportunidade de ouvir a boa palavra e de interceder, abençoar os filhos e dar exemplo aos filhos. Mas vamos dizer que um dos filhos esteja lá na prostituição ou está na bebedeira. E aí vira para o pai e diz assim: pai, estou sem grana hoje. Sexta-feira à noite, preciso sair com os meus amigos. Tem aí as minas. Tem as garotas. É assim que a turma fala. Não estuda, não lê.
E aí o pai disse, tá bom, meu filho. Papai vai te dar um dinheirinho, te dar um dinheiro. Tá certo? Tem pais que patrocinam. Tem pais que patrocinam comprando a passagem do filho para o inferno. Aí vamos dizer que a mãe diga, meu filho, ô marido, pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, você está igual a tua pastora. Tudo é na Bíblia, tudo é na palavra. Mas os dois são de Jesus. Você vê, Deus falou com Isaac, está ele aqui nessa terra, ele com Rebeca, sua mulher, e eles têm 2 filhos gêmeos. Tá a família toda ali junto. Porque ele assume o sacerdócio. Então, com ele, Deus pode contar para ser o exemplo. Então, os olhos do Senhor estão sobre ele. Estão atentos a ele. Para que ele seja ricamente abençoado, porque ele está no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Obediência. Como é que começa esse plano? Pela obediência. E aí, como não podia deixar, né, de ser, ele prospera tanto que sente inveja dele. Mas se você voltar para o versículo 12, você vai entender por que essa prosperidade era tão abundante. Versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor... porque ele tinha a bênção, porque Deus o abençoou. Quem dá ouvido essa palavra, irmãos, está debaixo da bênção. Quem obedece a palavra está debaixo da bênção. A Bíblia diz, irmãos, que quem concorda com o pecado toma a mesma mancha. Tem pais que são de Jesus e patrocinam os pecados dos filhos. Eu não vou me indispor com meu filho. Prefere se indispor com Deus. Misericórdia. Versículo 15. Vamos lá. 15. Agora começa. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram. Dá uma paradinha. O que Abraão representa? Abraão representava Deus. Para os judeus, Abraão é a representação viva de Deus. Eles não queriam aquelas águas. A água da pureza, a água da santidade. Atenção, a água limpa. Uma mãe que vira para um filho e diz, meu filho, debaixo do meu teto, não. Tem gente por aí, irmãos, que o filho leva maconha para dentro de casa. Que leva a namoradinha para dormir na cama que papai e mamãe compram para o filho não ficar na rua, né, de madrugada. E até mesmo o filho com o namoradinho. Não, deixa eles não deitam juntos, fica você aqui, ele lá. Patrocinou mesmo, acabou. Depois, quando o mal ataca, quer que Deus socorra. A Bíblia diz que maldição sem causa... Irmãos, todo cristão que levar a palavra de Deus a termo, colocar no coração, tiver temor a Deus e obedecer, vai ser o terror de Satanás. O terror. Mas se não der atenção a Deus, vai favorecer Satanás. Tem gente que está jogando os dois lados. Maldição sem causa não encontra pouso. Os filisteus adoram entulhar poços para que ninguém beba essa água pura. Aquela igreja é uma ditadura. Aquela igreja, tudo é na Bíblia, eles são bitolados. Muita gente quer entulhar o poço. Um poço de Abraão. Um poço de uma água pura, limpa, mas que sacia para valer. Esses poços, era desses poços que toda a criação de Abraão bebia. E então prosperava. Abraão prosperava por quê? A terra está ali,
Deus deu. Tem a grama verdinha e tem ali, não tem rio, tem o poço. Vocês sabiam que quando uma igreja ela leva almas a Cristo, a palavra santifica e purifica, lava, limpa. A pessoa é saciada, é curada. Entendeu a palavra, alcançou a salvação eterna. Significa que essa igreja é um poço de água pura, de água limpa. Mas tem quem queira entulhar. Essa igreja. E às vezes é do meio. No caso deles, eram os filisteus. Eles entulharam os poços. Eles não suportavam aquelas águas. Quem gosta da sujeira, irmãos, quem gosta do pecado, não suporta ouvir a palavra pura. Entulharam os poços. Como é que os animais vão beber agora? Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Eita! Olha que coisa tremenda. O rei de Gerar, o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, não está suportando a prosperidade do Isaque. Não está suportando. Às vezes é o vizinho, irmãos, não conseguiu fazer obra na casa e vê aquela pessoa, né? Vê que o cristão está lá, a casa está em plena reforma, tudo do bom e do melhor. Metido, orgulhoso. Mas é que ele tem a bênção. E o de língua solta não tem. Quem tem a bênção, meu irmão, prospera em qualquer tempo. Você vê, é tempo de fome, gente. É tempo de crise. E o Isaac está prosperando. Ele planta uma semente, colhe 100. Aí eles, não conformados, incitam o rei. E o rei vai em cima do Isaac, sai da minha frente. Olha o cumprimento de Provérbios 27:4, que é a nossa base. Mas quem parará perante a inveja? O rei Abimeleque, o rei de... ele não está suportando a prosperidade do Isaac. Quer dizer, o meu povo não prospera e assim, esse peregrino aí vai prosperar? Será que a gente está entendendo isso, irmãos? Versículo de número 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. Isso aqui é lindo, irmãos, isso aqui é lindo. Pastor, ele saiu. Não, irmãos, ele está dentro de Gerar. Ele saiu não. Ele está dentro do plano de Deus. Ele está dentro do plano de Deus. Deus diz assim: se depender de vós, tende paz com todos. Nem sempre depende, né? Você já entendeu, né? O Isaac não saiu da terra onde Deus mandou ele ficar, não. Só que, olha que coisa interessante. Não foi o rei que mandou ele sair? Ele foi para onde? Para o vale. O vale de Gerar. Ele foi para o vale. Então diga, Isaac foi para o vale. Vai comigo agora, olha bem. Olha só, olha a minha mão, ó. Isaac foi para o vale. Ele foi se esconder da visibilidade. Tem gente que é tão bobinha, irmãos, tem gente que é evangélica, mas é tão bobinha, que qualquer coisinha posta na internet. Uma pequena vitória, pum, na internet. Comprou não sei o que, pum, na internet. Ganhou não sei o que, pum, na internet. Fez uma reforminha, pum, na internet. Pum, na internet. Tem gente que adora vitrine. Tem gente que adora visibilidade. Tem gente que adora os aplausos. Tem gente que adora os elogios. Tem gente que adora a fama. Isaac foi para o vale. Sabe o que é um vale? A gente mora aqui no Rio, asfaltado. Um vale é exatamente isso. É uma depressão de terra.
um buraco lá no fundo, um caminho entre montanhas. Está lá no fundo. Isaac saiu da visibilidade. Ele não errou o foco. Sabe o que significa descer ao vale? Significa descer aos pés de Jesus. Entrar num cantinho do quarto, se esconder secretamente para orar e pedir a Deus a saída, sabedoria. Como é que eu vou lidar com isso? Senhor, como é que eu vou lidar com o meu chefe que está me perseguindo? De repente, o funcionário tem um conhecimento maior do que o do chefe. O funcionário fez a atualização, o chefe não fez. Vocês já pensaram uma professora hoje usando mimeógrafo? Sorria. O Isaac foi lá no vale. Ele saiu das telas, ele saiu da visibilidade. Ele saiu dos holofotes. Por um períodozinho, irmãos, foi um período. Tem cristão que não se consagra. Tem cristão que não desce aos pés de Jesus. Tem cristão que nunca tem uma reunião secreta com Deus diante dos seus anjos. Só quer visibilidade. Quer likes. Quer brilho. Quer foco. Isaac foi para o vale. Ele foi para onde? Ele foi para o vale. Isaac foi para o vale. Isaac saiu da visibilidade. Quando você está em consagração a Deus, em consagração, seja justo, você estanca no seu quarto, você levanta de madrugada, você vai buscar a direção de Deus, você vai se derramar diante de Deus para ver onde você errou, está errando. Você saiu do foco. Você está tão junto de Jesus, tão junto de Deus, que o diabo não consegue nem te enxergar. Porque você está no vale, meu irmão. Está ali sozinho com Deus. Que isso, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Que enquanto, irmãos, tem cristãos que a vida ainda não melhorou, porque ainda não desceram ao vale da consagração, da oração, fora dos holofotes. Deixa eu mostrar para vocês. Ezequiel, a gente volta aqui já já. Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo 3. Mostrar para vocês a grandeza do vale no momento certo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 22. Vamos juntos? E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse, levanta-te e sai ao vale. E ali, no escondidinho, meu irmão. Quando se desce em oração, humilhação aos pés do Senhor, consagração, você sozinho com Deus ali, você está no vale. Saiu da visibilidade. Parou com os holofotes por um períodozinho de consagração. Levanta-te, vai ao vale. Ali falarei contigo. Deus podia ter falado com Ezequiel como falou desde o início. Deus apareceu a Ezequiel e disse, filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, eu vou falar contigo. Mas agora Deus disse, vai lá para o vale, vai. Levanta-te e sai ao vale. Ali falarei contigo. Atenta para o verbo, o tempo do verbo. Vai lá para o vale, lá eu vou falar contigo. Tem cristãos, irmãos, que nunca fizeram consagrações, uma consagração de se humilhar aos pés de Jesus sozinho, escondidinho. Escondidinho. Tem gente que só ora nos cultos, só ora na igreja. Só ora quando alguém ora junto. Nunca se derramou diante de Deus para se humilhar e dizer assim, Senhor, mostra onde eu estou errando. Fala, me corrige, Senhor. Corrige as minhas falhas. Aí, sai daquele vale. Na primeira ou segunda pregação, o Espírito Santo dá uma direção. Aí a pessoa diz, é isso que eu estava precisando. De repente, Deus está querendo dizer, para de falar, você fala demais. Escuta mais e fala menos. Mas a pessoa não foi ao vale ainda para ouvir Deus. Desce ao vale ali e falarei contigo. Às vezes a pessoa quer vencer uma enfermidade, irmãos, que praticamente nem é uma enfermidade. É um descontrole por uso errado do corpo.
Eu digo, às vezes a pessoa come uma tonelada de sal e quer ter saúde plena. Ela faz seus órgãos nadar na banha, na gordura e acha que está tudo bem. Mas vamos deixar essa parte. Desce ao vale e ali falarei contigo. O cristão que se consagra, que busca de Deus, irmãos, que busca no Espírito, que se derrama diante de Deus, que tem consciência da presença dele, fecha a sua porta, é ele Deus ali, esse é um cristão de fé. Quer dizer, eu vou me derramar diante de Deus, meu Deus vai me ouvir, ele vai me dar a resposta. Ele vai me tirar desse momento. E aí, vou mostrar para vocês, porque tem gente que acha que consagração é um suplício, que um jejunzinho de vez em quando, meu Deus, é um martírio. Para, meu irmão. Tem gente que só quer a satisfação da carne o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É conversa. Tem gente que troca um culto, irmãos, por uma festinha. E não diga que não, pelo amor de Deus, estou cansado de ver isso. E aí, pastora, Salmo 84. Não era tempo de fome? Sim ou não? Não era tempo de crise? O Isaac não precisa ser guiado por Deus? Então vamos lá. Ele foi para o vale. Salmo 84. Versículos 5 e 6. Vai comigo? 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Meu irmão, a pessoa que se consagra, que vai lá no cantinho sozinha com Deus para derramar seu coração, confessar seus erros, pedir ajuda, pedir socorro. Deus está vendo a confiança e a fé que essa pessoa tem nele. Ninguém está ali, ninguém está participando, ninguém está ali, né, para o brilho, porque eu orei, porque eu não sei o quê. Não, é aquela pessoa com Deus. Então, foi lá no vale, meu irmão. E aí, está aqui, ó. Faz desse vale uma fonte, ou seja, sai dali saciado, sai dali com o coração preenchido, sai dali com o coração em paz. Isaac está onde? Vamos lá para ver se o Isaac sai do vale, vamos lá. Tem um momento de entrar no vale, tem um momento de sair, vai comigo. Então, voltando, Gênesis 26, 16, disse também Abimeleque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Dá uma paradinha. Não é o próprio rei que está contra ele? Por isso que ele foi para o vale. Quando as pessoas são contra, irmãos, é hora de se derramar diante de Deus. É hora de nos derramar, de buscar mesmo, é você e Deus, para Deus te dar a saída. Porque era o rei que já estava contra ele. Por inveja. Por inveja. Por inveja, irmãos. Às vezes, no setor de trabalho, pessoas fazem fofoca por inveja. E levanta a chefia contra aquele funcionário, contra aquela pessoa. Isso acontece em todos os setores, no meio cristão também. Nós vamos chegar lá. Ainda não é hoje. Isaac foi lá no vale. Porque o vale é lá no fundo, fora da visibilidade. Tem gente que gosta, irmãos, de estar na internet até para despertar compaixão. Pobrezinho, tão perseguido. Pobrezinha, tão... Vai lá, meu irmão, fala com Deus. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. E aí, continuando então no versículo 18 agora. E tornou Isaac. Diga, ele voltou. Diga, ele voltou. E cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Dá uma paradinha. Ele voltou forte. Ele voltou para desentulhar poço. Ele voltou forte para desentulhar poços. O Isaac não ia nos poços dos filisteus. Ele ia nos poços de Abraão. É na palavra, meu irmão. É na palavra, meu irmão. A fonte das águas vivas é Jesus. Vai comigo. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. Opa! Águas vivas! Águas vivas!
cheio de poder, cheio de vida, mas eles ainda não têm sossego. Por quê? Porque a inveja ainda está em cima dele. Vai comigo. Versículo 20. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Vocês estão vendo? Eles agora querem o poço que Isaque cavou. Os servos de Isaque cavaram um poço. Isaque só recebe direção de Deus. Ele não está copiando ninguém. Ele não está copiando ninguém. Ele não está copiando ninguém. A gente chega e diz assim: povo de Deus, Papai do céu, Deus está dizendo para você e para mim: não seguirás a multidão. Daqui a pouco alguém grita: não seguirás a galera. Só mudou a nomenclatura. Todo mundo tem para entulhar poço, meu irmão. Quem acha que isso só acontece no meio científico, quando um quer roubar a fórmula do outro? Não. Isso acontece no setor de trabalho, em família, na vizinhança. Nós vemos em família vários casos. Vai comigo. O que significa? Olha só, vamos lá. O que significa Ezeque? Contenda. Literalmente contenda. E aí? Porque contenderam, está aqui, ó, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna também. O que é isso? Ah, meu irmão, perseguição, contenda, não dão sossego para ele. Eles também vão querer esse poço. Eles também vão querer esse poço. A inveja é terrível, irmãos. A inveja é terrível. Olha só, o invejoso, em vez de ele olhar para a vida dele, para buscar, vamos falar do povo de Deus, buscar de Deus o que Deus tem para ele, para ela. Busca de Deus, o Espírito de Deus vai dar direção. Eu lembro quando Deus me inspirou em setembro de 1994, setembro de 1994, eu senti uma inspiração de Deus para criar uma reunião só com mulheres, para parar aquelas arestas de mulher que briga com o marido, mulher que usa tamanco, em vez de usar sapatilha, usa tamanco, mulher que fala grosso, enfim. E aí eu senti no coração, eu lembro como se fosse hoje, 1994. 1994. E aí fui orar, falei: Senhor, se o Senhor está me dando essa direção, me dá também um nome para esse trabalho. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, tem o macho, tem a fêmea, tem o homem, tem a mulher. É tão simples. Aí veio dentro de mim, simplesmente mulher. Eu falei: opa, pessoal, saí lá na rua chamando a mulherada. Eu mesmo, 94. Fui lá no Encantado, de porta em porta. Fui, meu irmão, de porta em porta, no ponto do ônibus, na rua. Eu estava lá convidando. Lotou a igreja. 100 lugares, desse tamanho. Lotou. Caramba, vieram testemunhos bonitos. Vieram testemunhos lindos. Mas, continua comigo aqui, vai. Essa pastora... Ah, pois é, irmãos. O Isaac, ele não copiou. Deus deu a ele. Vai comigo. Pastor, eu tenho direito de falar, irmão. Isso é uma realidade. Isso é realidade. É meu histórico, está registrado no céu. Que o Espírito de Deus me inspirou para dizer
Cria. Temos que falar especificamente com elas. Vai comigo. Ah, pastor, vai comigo. Versículo de número 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. Reobote em hebraico, irmão, significa lugar espaçoso. Ou seja, estou livre da contenda, estou livre de perseguição, diga lugar de paz. Ufa, olha para cá, pessoal. Ufa, chega uma hora, eu tenho que ter paz, né? Sim ou não? Ele parou de cavar poço? Ele parou de cavar poço? Ele não parou de cavar poço. Ele não parou de cavar poços. Então ele cavou outro poço no versículo 22, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Diga, quem dá o crescimento é Deus. Diga, a bênção vem de Jesus. Pois é, irmãos, por que tem gente que não se conforma e só ataca? Caramba! Não conhece o processo. Não conhece o processo. Diga, não conhece o processo. Diga, não sabe do passo a passo. Ah, tá lá. Mas não sabe como você chegou. Para você construir sua casa ou comprar, você comprou sua casa. Você foi promovido. Mas não sabe. Jesus te deu um carro novo, porque você trabalhou, ou você teve uma fé sobrenatural, você lutou pela fé. Aí Deus veio e te honrou. Mas é assim mesmo, irmão. Você não quer ser criticado, atacado? Não diga nada, não faça nada e não seja nada. Quantos cultos nós temos na internet? 2. Diga só 2. E não tem lá, não. Mas tem gente de longe que pede, irmãos. Que pede. Tem gente que pede. Não sei se vocês observam os comentários. Mas tem gente que pede. Vai comigo no 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu. Dá uma paradinha nesse versículo 24. Olha bem para esse versículo 24. Por que, pastora? Não foi todo mundo contra Isaac? Sim ou não? O reino de Isaac, o reino de Abimeleque não se levantou contra Isaac? Sim ou não? Abimeleque não era o rei? Não foi o próprio rei que diz: sai de perto da gente, some da minha vista, porque a tua prosperidade me incomoda? Sim ou não? Não foi o rei? Foi ou não foi? Isaac, sai da minha vista, a tua prosperidade me envergonha. Eu não consigo o que você tem. Quem tinha a benção? Isaac. Meu irmão, não olha para a tua simplicidade, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Impossível se você descer um vale de vez em quando e consultar Deus e se derramar diante dele, ele vai te dar direção. Eu lembro quando eu criei o que Deus uniu. Quem lembra do que Deus uniu? Não, eu botei o que Deus uniu reticências. De propósito, o que Deus uniu reticências. Trabalho de casais. Caramba, meu irmão. Eu entrava com esse programa na rádio, misericórdia, estourava de pedido de oração. Porque, meu marido foi embora. De cada casa, irmão. Aí à noite fazia o culto. E dizia: vamos lá. Deixa eu contar para vocês. O casado, tem uma filha de 10 anos. E, irmãos, tem 30 anos, quase 30 anos. Tinha uma filha de 10 anos. E o moço saiu de casa. Foi embora. Alguém, vamos falar de um casal.
Foi embora. Ficou a esposa triste, angustiada, mas também tão revoltada que ela dizia para a filha, agora chega, não quero mais saber de homem, não quero saber do teu pai de volta, tal, trocou a gente por uma outra mulher, tararé, tararé. E aí, o que aconteceu? Aí, alguém levou na nossa igreja. Aí começou a participar do culto a mãe e a filha. A minha de 10 anos entendeu. Falou, foi o diabo que separou meus pais. A menina falou, ela sozinha. Foi o diabo que separou meus pais. Ela começou a orar. Senhor, faz a minha mãe perdoar meu pai. Cada dia ela falava pior. Eu não quero saber do teu pai. Não me fala do teu pai. Chegar fim de semana, vai lá pro portão que eu não quero nem olhar a cara. Vai escutando. E a menina está assim, Jesus, o senhor vai fazer isso. O senhor vai inclinar o coração do meu pai para minha mãe. Vai fazer ele sentir saudade da minha mãe e de mim. Olha que oração bonita de uma criança de 10 anos. O que Deus uniu. Vai escutando. Aí, ela ora pela mãe, ora pelo pai. Ora pela mãe, ora pelo pai. E aprendeu bonito, ainda aprendeu a dar presente para a bendita. Que trabalho bonito, uma criança de 10 anos. Aí eu anunciei o que Deus uniu. Aí a menina, mãe, nós vamos, né, mãe? Mãe, nós vamos. Minha filha, não é para você, mas eu quero participar. Eu quero participar. A mãe não sabia que ela orava pelo pai todo dia, dia e noite. A mãe não sabia. Ela não falou nada. Ela orava pela mãe, orava pelo pai. Orava pelo... Gente, isso me emociona. E aí, tá bom, minha filha, eu vou porque você está falando. É um sábado. Eu vou porque você está pedindo muito. Tá bom. Só que era o fim... Vai escutando. Era o fim de semana que ela ficaria com o pai. Aí ela conversou com o pai. Pai, olha só, vai ter um trabalho especial na minha igreja, eu não quero perder. Então, você, por favor, se você quiser ficar comigo, vai nesse culto e fica lá comigo. A menina orava de noite. Ela foi ao vale, irmãos. Ela foi ao vale. E aí, ele falou, olha, filha, eu não gosto de igreja, eu não gosto dessa coisa de crente, mas como você está me pedindo, eu vou provar que eu te amo, eu vou por tua causa. Aí ela toda hora olhava e nada de ver o pai, toda hora. E que ela botou a bíbliazinha dela na poltrona, na longarina. Botou, vai escutando. Ela olha, vê aquele moço, ela sai, levanta, olha. Aí ela fez assim pro pai. Aí ele olhou, viu. Tá a mãe dela, como se fosse aqui, à esquerda, ela, e guardou a cadeira do pai. Botou a Bíblia dela. Ele sentou. Tá ele, ela e a mãe. Vai escutando. A menina está cansada de orar. E aí eu dei a palavra. O que Deus uniu não separe o homem. Que o casado vai comparecer no dia do juízo, casado e não livre, nem solteiro. E fui lá em Malaquias que Deus diz, olha, eu sou testemunha do teu casamento, eu estava presente quando você disse que amava ela. Eu estou falando isso tudo. E ele está ouvindo. E ele está de cabeça baixa e olha para a filha, tipo assim, porque você me chamou aqui. Mas ele está prestando atenção. E aí chega a hora que eu digo, agora nós vamos, todo mundo vai se acertar. Quem tem mágoa de alguém, quem tem raiva de alguém, bota as mãos no coração. Ele olha assim para mim, baixa os olhos, olha para a menina, escuta esse. Ele foi no braço da menina e falou assim, vem para cá, senta aqui no meu lugar. Ela não entendeu. Ela estava tão envolvida no culto que ela não entendeu. Ele virou, puxou ela pelo braço e falou assim, vem para cá. Ele queria sentar no lugar dela. A menina não entendeu. Sabe o que ele fez? Ele fez assim na canelinha dela. Tum. Aí ela, ai pai, passa para cá. Irmãos, só escutei o gritinho dela. Jesus! O pai abraçou a mãe. O que Deus uniu. Eles saíram do culto abraçados. Ele virou para ela e para a filha, pediu perdão. E disse, eu vou lá buscar as minhas coisas. No mesmo dia, foi pegar tudo que era dele. A outra não entendeu nada, ficou desesperada. E lá vem ele com as malas para dentro de casa. E nunca mais saiu de casa. O que Deus uniu. Isso foi uma inspiração que Deus me deu.
O Isaac não parava de abrir poços. Se descer ao vale, Deus dá a direção. Agora, vamos ver o final da história do Isaac. Por quê? Porque ele agora está livre. Diga, ele agora está livre. Diga, Isaac está livre. Ele está... Glória a Deus. Vai no versículo 25. Então edificou ali um altar. Invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac... Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. Ele levantou um altar. Ele fez da terra dele um templo a Deus. Ele fez da terra dele, sabe o que significa isso? Ele invocou o nome do Senhor. Ali ele orava, ali ele adorava, ali ele louvava. Para toda a família, diante de todo mundo. Ele levantou um altar. Ele levantou um altar no seu território. Tem cristão que a casa ainda não tem um altar. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora. Primeira coisa que nós vimos, Isaac tinha a bênção de Abraão. Segunda coisa, ele foi um homem obediente a Deus. Agora a terceira coisa, Gênesis 24, rapidamente. 24. Gênesis 24. Isaac está recebendo Rebeca. Ela está chegando da terra dele para ter o primeiro encontro com Isaac. Voltando aqui, 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoi, pois habitava na terra do sul. Versículo 63, vai comigo. Isaac saíra a orar no campo. Sobre a tarde, levantou os olhos e eis que os camelos vinham. Dá uma paradinha. Como é que Isaac estava esperando Rebeca? Diga em oração. Tem um rapaz que quer casar, mas não fica orando para receber a sua Rebeca. Aí o primeiro que aparece, embrulha e manda. Isaac era um homem de oração. Isaac estava orando. Ele não estava de olho nas garotas, não, ele estava olhando. Deus ia trazer na mão dele a sua Rebeca. E aí, pastora, parou aí? Não, não parou aqui. Depois de muitos anos de casado, Rebeca não dava filhos a Isaac. Ela era estéril. Você pensa que ele brigou com ela? Você pensa que ele se revoltou? Não. Capítulo 25, versículo 20 e 21. Capítulo 25, versículo 20 e 21. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Petuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu por sua mulher. Tomou Isaac aos 40 anos. 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor porquanto era estéril. E o Senhor ouviu, e Rebeca, sua mulher, ele brigou com ela? Ele se revoltou? Ele se revoltou contra Deus de ter casado com a moça estéril? O que ele fez? Orou insistentemente. Não foi uma oraçãozinha, não foram 2, não foram 5, não foram 10, não foi um mês, não foram 2. Ele orou insistentemente até conseguir ser pai. Não, Isaac não era homem de briga, não era homem de contenda, não era homem de disse-me-disse, de fofocada. Isaac foi um homem de Deus, temente a Deus em extremo. Então, Isaac era herdeiro da bênção de Abraão. Isaac foi homem obediente a Deus, obediente. Isaac foi homem de oração. Agora, em relação a esses poços, ele desistia? Não. Ele parava? Ele parava? Ele desanimou? Ele ficou desolado? Prostrado? Não. Diga comigo, Isaac perseverou. Diga, Isaac perseverou. Isaac não parava. Ele não errava o alvo. E a quinta coisa, Isaac tinha foco.
ele focou que ele ia vencer. E Deus deu vitória. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.